E você tem que demitir rápido quando você também Exato. tem esse... Por isso que é importante indicador. Porque quando você começa a ver, você fala, putz, demite rápido, cara. Eu sempre faço isso, eu sempre oxigeno a base da minha equipe. Porque sempre você tira um piorzinho e coloca um cara que você acredita ser o melhor. Caso ele chegue e seja também piorzinho, demite rápido e vai. Mas quando você consegue achar um cara que tenha lá, vamos falar que você tem uma equipe de 5 pessoas, você tirou o quinto e trouxe um cara que assumiu a terceira posição, a média melhorou e o quarto agora é quinto. E aí, cara, o time, o quarto, melhora. Sim, Exato. tudo sobe. Porque a média, a régua da média sobe. Sim. Então, a oxigenação de equipe é fundamental, cara. E com o indicador também, eles conseguem observar isso, né? Exato. Agora tá tudo na cega. Você abre, coloca a vista. Até o próprio líder do setor, ele olhou e falou, putz, não é mesmo que tá acontecendo isso? Se eu tivesse visto isso daqui há 6 meses atrás, eu teria tomado outra decisão, ou teria feito alguma atitude para melhorar isso. E vocês deixam à vista? Ainda não. Ainda A gente tá terminando de implantar isso. Isso é massa, hein? Deixar um telão lá, né, pessoal? Deixa os caras... Os líderes já comentaram conosco. Tá na nossa mira do investimento, de deixar um telão lá em cada setor. Uma TV, pô. Sim. TV. Uma TV lá ligada. O meu cunhado, ele trabalha com engenharia. Depois eu eu tava conversando aqui com vocês, lembrei disso. Vou perguntar para ele se ele tem todas as disciplinas, eu acho que não acústica. Legal. Aí, ele é um cara bom para vocês virem para São Paulo, porque ele tá dentro das grandes aqui. Sim. E na dele, cara, é na tela, assim, ó. Nossa, é pauleira, né? Sim. O que a gente observa, assim, às vezes a dificuldade, é muito trabalhoso implementar algumas coisas, né? Sim. Então, assim, plano de cargos e salários não foi tão simples assim, até encontrar a lógica, tá? Né, Exato. Victor? Quantas horas vai trabalhou? Vai e volta, às vezes você Não, dá uma atitude que precisa voltar atrás. Não, e às vezes na teoria é lindo, mas na hora que tu vai implantar, tu fala, tá, mas não tem, aqui não vai dar certo, porque não casa. Tem que ter não, coerência. Tem coerência, entendeu? Não é tão não é tão mágico, simples quanto Por parece. exemplo, a tela de indicadores operacionais foi quase 1 ano para a gente botá-la em prática. Sim. Até então, lá, vários testes, porque, por exemplo, assim, ó, a gente tinha um indicador lá de medir eficiência, mais agilidade. Então, ó, esse trabalho, se você ficar X% abaixo das horas estimadas, ele pode ser agilidade. Só que a gente observou que, às vezes, a nossa precificação não está certa. Só que a precificação depende lá do líder do setor dizer, olha, Larissa, esse trabalho aqui é um trabalho de X horas. Quando tu vai fazer o orçamento, a média é X horas. Só que às vezes a gente vai evoluindo, tornando processos mais rápidos. Sim, eficiência. Então, assim, como que você vai dizer se realmente a equipe foi mais rápida ou se foi uma incoerência, não porque a moça lá que orçou está errado, mas porque o nosso método de precificação precisou ser aprimorado. Exato. Então, até você calibrar tudo isso cara, 1 ano demorou. Números sempre são facas de 2 gumes. É o que eu falei do lead lá. Nossa, 16%. Faca 2 gumes. Sim. Eu sempre faço a análise oposta. Sempre quando eu recebo um número bom, eu tento achar a pegadinha. Sim. Porque sempre tem, cara. Da onde tá vindo? Ali no nosso caso, eu acho que às vezes a recompra, né? Para eu acreditar no número... Ali a recompra. E a gente vê que, por prospecção, o nosso time está fazendo o SDR, né? Apesar que os dois vendedores hoje, eles fazem dupla função, SDR e Closer. Legal. No futuro, talvez, quando estiver rodando melhor, porque é um projeto meio novo ainda. Então, a gente está, talvez, dividir ou contratar um terceiro para fazer SDR. Sim. Então, a gente está testando as coisas para ver... O tipo de cliente que a gente coloca lá, eu tenho também a minha média de conversão. A nossa média de conversão é 7, 8% de orçamento. Então, eu gero muito orçamento e vendo pouco. Só que quando eu pego por tipo de cliente novo do Google, vai lá para baixo. Sim. Mas quando eu pego cliente da casa, vai lá para cima. Então, eu fraciono, eu tenho um número global do meu comercial, mas eu fraciono por origem. Originação. Por origem, sim. Porque aí você consegue ver o seguinte, porque senão, se você fica só vendo o número global, às vezes você está perdendo dinheiro da recorrência. Mas nós temos uma fração. Tem? Porque aí você vai para cima e fala, cara, cliente da casa tem que converter 36. Essa fração tem. O que está acontecendo? Sim. Porque você começa a perder a mão da onde está o furo do balde. Outra coisa que a gente fez, Felipe, no início o nosso CRM era no ClickUp.
Então, o ClickUp é uma ferramenta customizável. Você vai montando conforme você precisa. Chegou um momento que a gente precisou ir para um CRM profissional realmente. Qual então, que vocês estão? Hoje é o Pipedrive. A gente também. É o melhor. É o melhor. E a gente assim, integrou. Talvez ele perca para um Salesforce, mas aí já... não, a gente tá não, falando assim... muito elevado. Não tô falando de um SaaS padrãozinho de mercado. O Pipedrive é ótimo. Então, hoje a gente consegue ter tudo bem estratificado. Mas, com certeza, esses números globais hoje é por causa da recompra. Mas a gente vai aprimorar isso aí. O que não tem problema nenhum. Não, Na verdade, só tu isso é mérito. A ideia é entender o quanto da recompra está sendo... Está representando naquele todo. Porque se a recompra representa tudo, o resto não está dando nada. Então, e aí você aí você olha uma análise e fala, nossa, tá 16. Você fala, o quê? Vocês estão perdendo dinheiro aqui em cliente novo. Eu quero aumentar esse número. Aí você força. E, cara, e essa pressão individualizada, por mais que o número global tá boa, aumenta ainda mais. Por exemplo, a gente tem um número global. A nossa média de fechamento é 22 dias. Provavelmente quem está puxando esse global também é a recompra. Por isso que você tem que individualizar, cara. Exato, eu não analiso o global. Eu nem olho, praticamente. Tá lá, mas eu não analiso. Por quê? Porque eu forço individualmente cada tipo de cliente a subir. E no final o global sobe. Claro. No final, para mim, em termos de financeiro e tudo mais, é global que olho, porque é a média lá geral. Claro. Mas na hora da cobrança da equipe, é individualizado. Até para não largarem uns, né? Eles vão no mais fácil. E acontece, tá? Vão no mais fácil, não tem como. Se tá com volume muito grande de orçamento, eu vou dar prioridade aqui para os clientes da casa. O que é justo. Sim, claro, fecha mais. Só que aí um número começa a cair. E às vezes isso vai esconder, se você olhar só o global, que tá faltando gente agora para orçar e você ter mais volume de orçamento.